Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Gente, hoje a gente vai trazer um episódio super especial que a gente prometeu para vocês alguns episódios passados. A gente até fez um episódio de cripto aqui falando remotamente. A gente falou, pô, pessoal, se tiver like, se vocês quiserem, a gente faz ao vivo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Tô aqui com o Bruno, que, enfim, o Bruno já é conhecido na Genial inteira por saber muito de cripto. E eu tô com o Adriano, que também é um entusiasta, especialmente de NFTs, né, Adriano? Prefiro NFTs, mas hoje a gente fala mais de cripto aqui. Quem sabe a gente chega a falar de NFTs também. E você, Bruno? O que você prefere, assim? Então, cara, o que eu mais gosto hoje em dia é DeFi, especificamente como asset class dentro de cripto. Eu gosto de NFT, mas, de certa forma, o NFT em si eu tenho dificuldade de enxergar valor quando você não conhece muito a fundo o projeto. Então, ele é muito como se fosse um ativo, como se você estivesse investindo em arte. E quem conhece o mercado de arte, geralmente, conhece muito a fundo o mercado de arte, porque ele sabe qual tipo de arte está em alta, qual vai valorizar, qual vai cair no gosto das pessoas. E NFT é muito assim. Então, você precisa entender qual que é o projeto, se ele vai dar certo nas redes sociais. Então, você precisa estudar muito. O Adriano é quase um crítico da arte. Exato. E a arte, especificamente, na minha concepção, é mais subjetiva do que o projeto ter qualidade ou não. Então, na minha concepção, até como analista de equity aqui na Genial, é muito mais fácil enxergar o valor nos protocolos financeiros, até mesmo mais do que na criptomoeda tradicional, então, como, por exemplo, Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é muito mais um ouro, ele é muito mais uma commodity. Um analista de commodity se daria bem na ótica de oferta e demanda, porque a pessoa quer ou não quer aquele determinado ativo. Para gente, como analista de equity, então para pessoas que olham ações especificamente, as DeFis têm uma correlação bastante grande, porque existe uma funcionalidade, existe um fluxo de caixa ali entrando para o protocolo, sendo colocado em treasuries, que a gente chama. Então existe um quê a mais de ações no mundo cripto. O meu ponto de NFTs é que eu já perdi uma grana em NFTs, né, normal. Projetos que chegaram a valer literalmente zero. Não coloquei muito dinheiro, graças a Deus, também não sabia direito o que era, mas o ponto é exatamente esse, né? Porque é muito mais difícil de você tangibilizar a utilidade dos NFTs, né? Você, de fato, entender o que vale aquilo, como que você vai precificar aquilo. Hoje a gente vê uns NFTs sendo vendidos por 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares. Cara, você vê um quadradinho de um jogo de metaverso, que obviamente PDF não é só um quadradinho, ele é uma área correspondente ao jogo que vale 10 mil dólares. Então, é bizarro. Dólares. E com o quadradinho, você não consegue nem colocar sua logomarca. Você precisa de uma área de 9... Para colocar o logo. Exato. Então, é uma coisa muito maluca. O investimento inicial muito grande hoje em dia, que para pessoas que estão muito ligados a projetos, em termos de fluxo de caixa, literalmente essa palavra, é difícil de entender. É uma questão conceitual, em termos de NFT, muito mais de, pô, esse negócio vai dar certo porque eu sei que, sei lá, skin de game dá certo, e eu sei quais skins de game dão certo, e eu tenho esse senso do que bomba ou não. É muito mais subjetivo. Então, por exemplo, para cara que faz trade de skin de CS, por exemplo, o cara já está familiarizado. Para ele é um switch. Sim, ele vai exato. trocar de um ambiente para o outro. Para mim, que não estou familiarizado em comercialização de skin de CS, cara, é um outro universo. Assim, é um negócio que realmente você precisa estudar mais a fundo, entender o fundamento e tá muito por dentro de rede social. Para mim o ponto é que, assim, eu vejo muito futuro nisso. Eu acho que existem projetos e existem jogos, existem um monte de diferentes níveis em que esses NFTs podem ser usados, né? Então eu acho que
existe uma utilidade, existe um mercado para isso. Bruno, que foi gamer aí, muito da vida dele, sabe o quanto a comunidade de gamer é grande, né? Existem mais de, acho que o último dado que eu vi é mais de 2 bilhões de pessoas no mundo jogam algum game. E não faz sentido esses games não gerarem dinheiro, não trazer nenhum benefício para os próprios gamers, né? A não ser quem é youtuber, o que for. Então, quando você começa a trazer dinheiro e não só, enfim, tradear para valorizar as empresas de game, né, valorizar os próprios gamers, eu acho que é aí onde eu vejo a maioria do valor. E é difícil, de fato, a gente colocar o valor, e com a quantidade de NFTs que são novas, você vê novos projetos, 10 mil novos NFTs a cada hora sendo colocados no mercado, é muito evidente que 90% ou mais desses vão ir para zero ou não vão ter valor no longo prazo. Essa que é a preocupação. Mas os que sobressaírem, eu vejo muito potencial, até com essa pegada nova de metaverso, tudo isso faz com que os NFTs tenham as suas utilidades e consigam gerar um tokenomics dentro, tudo conceito que a gente pode entrar um pouco mais a fundo. Eu acho que sem dúvida tem valor. Não é nem essa questão. Eu tenho muita certeza que existe muito valor nesse mercado. O difícil é só você acertar onde ele está. Porque, por exemplo, se você olhar o Sandbox, hoje o Sandbox ele está numa versão alpha, ele não é aberto, ele não está totalmente funcional ali dentro daquele ecossistema de blockchain, mas, pô, de longe é o jogo que tem mais potencial nesse cenário de metaverso. Obviamente você tem alguns outros, Decentraland, por exemplo, você tem alguns outros surgindo. O Decentraland, inclusive, já é operacional, para quem quiser entrar, existe uma versão demo que eu mostrei pro Adriano. Você consegue entrar ali, você não precisa pagar nada, e é muito interessante, porque você vê até as logomarcas, você vê o pessoal que entrou realmente para fazer publicidade, mas o Decentraland ele é muito mais desorganizado, assim. Então você entra, tem um monte de logomarca, um monte de gente fazendo publicidade, ele é um ambiente um pouco mais perdido, e você vê como é que esse universo do metaverso realmente está se construindo. Claro. O Sandbox, cara, é um negócio, eu só vi vídeo de gameplay, mas é um negócio espetacular, assim, ele é super estruturado, você tem NFT na parede, cara, é um negócio muito maluco, me lembra um Minecraft, mas é tipo um Minecraft 2.0, assim, ele é um negócio extremamente estruturado, e você vê a qualidade que aquilo consegue ou vai conseguir entregar realmente de uma forma aberta. Eu acho que o único empecilho é que é muito caro ainda, então vai ser realmente muito caro. Acho que tem algumas questões até de taxa de transação que são caras ali dentro do ecossistema da Ethereum, tem algumas questões que a gente vai resolver no longo prazo, mas sem dúvida existe muito valor, a exemplo das empresas que estão comprando terras naquele ambiente para conseguir utilizar os NFTs que antes não eram utilizáveis, era só uma obra de arte, criando skins, personagens que você vai conseguir realmente utilizar esse NFT dentro daquele ecossistema único, e tem alguns ecossistemas ali desse Sandbox que estão sendo desenvolvidos só para o pessoal que tem aquela NFT exclusiva poder entrar. Então você vê que já existe uma criação de valor, já existe uma unicidade, já existe uma escassez que na época que o cara comprou o NFT lá atrás não existia. Eu lembro quando eu entrei para jogar, né, você podia fazer de duas formas nessa versão alpha. Ou você entrava de graça, e aí você não tinha quase acesso a nada, porque você não conseguia explorar de fato o mundo, ou você tinha que comprar uma NFTzinha que era tipo Alpha Pass, assim. Então você tinha que comprar esse NFT para conseguir entrar e jogar o jogo. Se eu não me engano, ela tava em volta tipo um Ethereum pouquinho que você tinha comprado. Dava, porra, e você converter isso para real, dava o quê? Dava quase 20 pau, cara. $20, dava quase reais. 20 mil reais, cara, para você conseguir jogar. Só que ao mesmo tempo, eu acho que você tem uma barreira de entrada nesse sentido em questão de valor, você também acaba abrindo oportunidade para outros negócios abrirem. Então você tem aquelas guild games que chamam, né, que são essas guildas que o pessoal tá criando, que aí você pega dinheiro, empresta as NFTs pro jogador, então o cara não precisa se descapitalizar para jogar, e aí depois ele dá uma parte do rendimento que ele ganhou de volta para essa guilda aí ele dá pros investidores. Então é quase como se fosse que ele tá investindo nos gamers. O cara tá meio que alugando NFT pros gamers que não tem dinheiro, mas que estão dispostos a aprender e jogar aquilo cada vez melhor. E aí ele vai pegar uma parte dos earnings, aquele cara, né? Sim, então, tipo, pra você ver como o mercado, assim, acho que cripto, ele vai criando também oportunidade, vai criando um monte de coisa. E aí, falando especificamente de DeFi, eu acho que é aqui onde a gente abre também uma grande porta de vários tipos de protocolo, né? Vários tipos de aplicações que, às vezes, nem são usados hoje, mas que podem começar a ser muito usados no futuro. E aí, falando especificamente de DeFi 11, acho que o Bruno, que é o cara que mais gosta de DeFi aqui, pô, de certa forma, você não acha que isso aí é um bom primeiro passo para você colocar a galera mainstream, assim, no negócio? Para as pessoas começarem a conhecer e falar, puta, isso existe,
deixa eu investir aqui com a minha grana em real, vamos colocar dessa forma, e depois o cara começa a pesquisar sobre os protocolos e começa a usar, por exemplo. Eu acho que existe uma barreira de entrada muito grande em DeFi se comparado a exchanges centralizados. Então, a principal aplicação de DeFi hoje são as exchanges. Então, é para você transacionar criptomoedas ali dentro. Por que eu acho que criptomoeda tem um apelo tão grande, principalmente no público de varejo, que foi onde as criptomoedas cresceram mais rápido? Porque ela tem uma barreira de entrada muito baixa. É muito mais simples, até por questão de regulação, não tem tanta barreira regulatória de você entrar e começar a investir numa criptomoeda do que você entrar num mercado regulado. Então, existe esse fator, é muito mais simples, tem muito menos barreira. E as exchanges descentralizadas e os protocolos DeFi são uma segunda camada disso. Uhum. Então, para o pessoal que nem entrou na primeira camada, eu acho que todos os ETFs de cripto, eles entram na mesma cerne, tipo, abrir esse mercado, Sim. até para o cara entender volatilidade, para ele buscar um pouco mais sobre esses projetos e se expor um pouco mais a eles. Eu acho que vai abrir realmente muito espaço quando as pessoas que estão em exchanges centralizadas fizerem esse segundo passo, que não é tão tangível por causa dessa barreira de entrada. Uhum. Eu não acho necessariamente que o ETF vai abrir o interessado no mercado de cripto. Eu acho que muitas das pessoas que buscam ETF por questão até de muita comodidade que ele traz, por você não precisar guardar as chaves privadas, não precisar se preocupar com a senha da carteira. Você tem muito menos preocupações ali do que você teria tendo a cripto. E quanto mais dentro você entra na blockchain, então quanto mais você vai usar um protocolo descentralizado realmente, que não passa por uma corretora, mais conhecimento você precisa ter e mais cuidado você precisa ter para usar esse protocolo. Então, por exemplo, quando você vai criar uma carteira para usar um protocolo DeFi, você precisa ter uma senha, você vai ter as 12 palavras de recuperação daquela carteira. Se você compartilhar isso, cara, eu já vi gente até tentando fazer push no phishing, no Twitter ali. O cara joga, compartilhe só as 12 palavras aqui, aí o cara joga embaixo e ele vai perder tudo. Acho que o Adriano me contou de uma história como essa. E o cara compartilha e perde tudo. Então, existe um fator de conhecimento maior. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de possibilidades que um protocolo financeiro descentralizado traz é muito grande. Uhum. E a razão para isso é, principalmente, desintermediação. No mercado regulado, você tem muitos players. Então, você tem um banco, você tem uma corretora, você tem uma bolsa, você tem vários agentes naquela cadeia. Cada um desses agentes cobra uma quantidade determinada de taxas ali dentro. E quando você cria um protocolo que é tanto a bolsa, quanto a corretora, quanto o banco, você desintermedia. Então, você tira muitos intermediários dessa cadeia. No longo prazo, isso tende a baratear esses protocolos financeiros e a gente tende a ter um modelo muito mais escalável. Então, é por isso que os protocolos DeFi, eu acho que ganham tanta expressividade de uma forma tão rápida. Então, por exemplo, a Uniswap surgiu muito mais recente do que várias exchanges centralizadas e cresceu muito mais rápido que essas exchanges centralizadas em proporção, em comparação de tempo. Eu acho que até isso, de certa forma, ele traz uma acessibilidade maior, né? Porque, por exemplo, aí me corrija se eu estiver errado aqui, mas às vezes para você pegar um empréstimo, por exemplo, em algum banco, sei lá, alguma dessas fintechs, às vezes você precisa comprovar moradia fixa, né? Trabalho e tal. Eu acho que quando você usa um protocolo de empréstimo, você não precisa comprovar nada disso, né? Você só tem que colocar o seu colateral ali, né? De certa forma. E aí o contrato inteligente vai fazer aquela autoexecução, de certa forma. A limitação desses protocolos é muito engraçada, porque você, na verdade, você vai ter duas funções principais para usar um protocolo de empréstimo descentralizado. O protocolo de empréstimo descentralizado, ele não pode ter inadimplência, em tese. Uhum. Então, você não pode emprestar um dinheiro que o cara não vai pagar e, de alguma forma, a plataforma perde alguma coisa. E a razão para isso é que, como é tudo em blockchain, o máximo que você conhece das pessoas, em tese, é a chave pública, então, um código, você não vai chegar, pô, Bruno Rossolini, você não me pagou o empréstimo que eu te dei. Sim. Se você não pode cobrar, ferrou, cara. Quem vai pagar, sendo que a pessoa é um conjunto de códigos que não é rastreável? Então, você diminui muito as possibilidades de cobrança e, por isso, a gente precisa ter um colateral que é maior do que a pessoa emprestou. Então, o esquema prático, ele funciona da seguinte forma. Você vai depositar $100 em alguma criptomoeda e vai pegar $50 em USDT ou alguma stablecoin. Se o valor do que você deixou em garantia
cair em dólares em comparação ao que você emprestou, a plataforma vai te liquidar. Ou seja, ela vai pegar a sua garantia, automaticamente ela vai te liquidar e vai pagar a pessoa que emprestou do outro lado. Diferentemente de um banco, que pega um bolsão de montante em saldo em conta corrente, etc., empresta do outro lado, quem empresta é diretamente você. Você pode ser tanto o tomador deixando uma garantia, quanto o cara que fala, pô, eu tenho 100 mil dólares aqui, eu quero emprestar nessa plataforma. E ganhar um yield. Só que por ser colateralizado, você não pode, por exemplo, pô, eu quero comprar um carro, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que ir no banco pegar um financiamento. Porque você poderia, em tese, converter seus criptoativos em moeda fiduciária e comprar o carro. Você precisa necessariamente fazer essa garantia que te implica que você realmente vai ter que deixar alguma coisa em contrapartida ali. É como se você utilizasse um carro em garantia, mas é um modelo um pouco diferente. E para que você faria isso com criptomoeda? Porque, geralmente, como o mercado é bastante acelerado, então o cripto cresce bastante, as pessoas gostam de se alavancar. Então, ela quer ter uma posição contínua em cripto e ela quer gastar o dinheiro para fazer determinadas coisas no cotidiano sem precisar vender as criptomoedas, porque ela acha que isso tem um potencial de valorização muito grande. Então, ela prefere deixar a criptomoeda em garantia ali, pegar os dólares, pagar as suas contas e voltar depois de um tempo, pagar o empréstimo e pegar o que está em garantia. Porque assim ela está, de certa forma, se alavancando. Obviamente, se a criptomoeda cair, ela vai perder, mas ela prefere lidar com o risco da cripto cair e estar posicionada na potencial alta do ativo. Uma outra operação que você pode fazer é pegar os dólares que a plataforma te emprestou, comprar mais criptoativo, jogar como garantia. Pega mais dólares, converte em criptoativo, joga como garantia. Você está criando uma posição super alavancada. E aí, nessa medida, você está, sei lá, 2, 3 vezes posicionado em Ethereum, por exemplo. Se a Ethereum subir, você ganha 3 vezes mais. Mas se cair um pouco, você vai ser liquidado. Então, existem essas duas operações para se utilizar. Isso se chama lending, e a gente tem o lending descentralizado. Isso já existe de forma centralizada, mas agora está indo para esse mercado descentralizado porque nada impede que isso seja feito. Eu acho até legal a gente comentar que a grande diferença do mercado centralizado e descentralizado é que no centralizado quem valida uma transação, mesmo que nesse ambiente de criptomoeda, é a corretora, é a exchange. Ela que está fazendo a troca daqueles ativos em carteira, enfim, ela que detém as chaves privadas para fazer a troca desses ativos. Chave privada é como se fosse a chave do seu cofre onde estão as criptomoedas. Então é ela que abre seu cofre, tira a criptomoeda de um lugar e bota em outro. Na descentralizada, você tem a chave. Você conecta a sua carteira à exchange, faz o swap entre as moedas e você continua com a chave. Ela não está naquela exchange. Isso é muito bom na ótica, principalmente quem investe em cripto e é entusiasta desse modelo, porque dá muito mais segurança. Você não tem o receio de que aquela exchange pode ser hackeada. Então, a gente pode pegar até alguns exemplos. Tem muitos exchanges, MTGOX, se vocês forem procurar lá em 2014, sofreu um hiper hack. Levaram tudo. A gente teve Binance, que já foi hackeado. Enfim, a gente já teve hacks no passado. Isso mitiga esses riscos. O que a gente tem que tomar cuidado com o protocolo financeiro descentralizado é que, às vezes, eles têm problemas no protocolo. Então, quando é um protocolo muito incipiente, ele pode ter algum bug, alguma falha, que literalmente fazem, enfim, o dinheiro desaparecer. Então, você precisa ter, principalmente em projetos muito incipientes, mais cuidado ao utilizar. Não é mais o caso, por exemplo, da Uniswap, que é muito mais consolidado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, pegando um pouco do gancho nessa questão do not your keys, not your coins, né, que os caras sempre falam. Quando a gente olha para um ETF, quem detém essas chaves é a gestora daquele ETF, de certa forma, né? Sim. E aí você tem que também, acho que é legal você conhecer quem é essa gestora por trás, né, desse ETF, para saber se, enfim, o cara tá guardando direito, se o cara vai guardar. Porque esse é um risco. Só que, ao mesmo tempo, é muito mais simples se você é um cara iniciante, pelo menos na minha visão, que não conhece desse mundo, não sabe o que é wallet, não sabe onde você guarda suas chaves, não sabe onde você tem que guardar as 12 palavras da sua carteira, que às vezes você começa investindo pelo ETF. Porque você tem alguém que é, de certa forma, um entusiasta naquilo, que já conhece muito do negócio, a ponto do cara ter criado um ETF, uma gestora de cripto, criado os ETFs e tá fazendo essa segurança para você, né? Então, você sempre tem que pesar os dois lados. Óbvio, você tá investido no ETF, você tem esse risco que você comentou. Você não tá com as chaves e tal. Mas, por outro lado, você é um cara que tá começando, não quer ficar tão por dentro dessa questão de segurança, acho que vale a pena, né? E fora que é regulado. Então, por ser regulado, você sabe exatamente quem tá com as suas chaves. Exato. Então,
quando você fala de tem uma empresa de criptomoeda na qual você não sabe quem está por trás, porque em tese você consegue colocar uma certa confidencialidade nas coisas, mas você sabe, é um mercado regulado, diferente das exchanges aqui no Brasil, eu acho que até é um atraso da regulação, elas não passam por nenhum crivo legal, tem muitas ali que reportam, por exemplo, as operações para a Receita Federal, que tem até uma normativa que tem que fazer isso, mas tem outras que nem isso reportam, e a pessoa física fazendo aquela operação, inclusive, pode ser responsabilizada também se não reporta. Mas é muito importante a gente colocar nesses termos, que você sabe quem está investindo, a pessoa tem sua chave privada realmente, mas você sabe quem está ali, você sabe se tem seguro, se não tem, qual é o instrumento que está sendo utilizado. Então, de certa forma, sim, a pessoa tem sua chave privada, mas você tem muito mais segurança naquele investimento do que deixar em um agente desregulado. Então, por exemplo, uma coisa que falam bastante de exchange, not your keys, not your coins, não deixe sua criptomoeda em carteira na exchange propriamente dito. Eu escuto isso bastante, tem muita gente que defende isso. Tem muita gente que não liga, até pelo valor ser pequeno e não tem problema. Mas, no caso de deixar a cripto na exchange, você pode até correr mais risco necessariamente, às vezes correr até mais risco, porque a chave não é sua, e você está no mercado não regulado. É verdade. Então, mas isso também, tipo, fazendo uma provocação, né? Porque, assim, o que eu entendo é que as pessoas estão investindo num protocolo que é descentralizado, né? As finanças descentralizadas é baseado no aspecto de que você tá investindo meio que na teoria, na ideia de que você não precisa lá, né, de um agente central, de um banco central, que for, para poder de fato transacionar, para poder de fato cada vez mais evoluir até numa questão mais filosófica, até como humanos. Você investindo num ETF, você é uma pessoa física, investindo num ETF de DeFi, de hash, que seja de criptoativos, por meio de um veículo centralizado, meio que não é, assim, paradoxo, não é contraditório, assim, em algum aspecto? Pode até ser, mas a grande parte do ecossistema de blockchain hoje é centralizado, se a gente for pegar no sentido das exchanges centralizadas. Então, você está trocando um centralizado não regulado por um centralizado regulado, entendeu? A não ser que você vá direto para as DeFi, mas é o que eu falei, a barreira para se chegar lá é muito maior. Fica mais difícil, lógico. Uma coisa até que colocaram no comentário é que eu vou dar um passo atrás. Então o Benedito comentou, não estou entendendo nada. Então, eu queria... eu vou dar um baita passo atrás para explicar exatamente o que é esse conceito que é uma finanças descentralizadas. O que é finanças descentralizadas? Isso. Então, a forma mais simples da gente sintetizar são protocolos financeiros que utilizam a tecnologia da blockchain com o objetivo de replicar coisas que a gente faz no mercado financeiro tradicional. Então, esse é o simples. Exemplo, empréstimo, a troca de ativos, tudo mais. Sem a necessidade de uma entidade central, que seja, né? Só que, quando a gente coloca utilizando tecnologia blockchain, que vem a grande... O que é esse negócio? No Bitcoin, quando ele foi concebido lá atrás, o objetivo principal é que eu pudesse trocar algum ativo, algum valor com o Bruno, por exemplo, sem precisar saber que aquele era o Bruno e sem precisar conhecer a pessoa que estava validando a informação. Quando você faz um Pix ou uma TED, quem valida a informação é o Sistema Financeiro Nacional. Sim. O Sistema Financeiro Nacional diz se você pode realizar, se você não pode realizar, se você tem saldo na sua conta ou se você não tem saldo na sua conta. No caso das criptomoedas, você tem algumas estruturas ali dentro que a gente precisa entender para saber quem faz a validação. Então, quando você tem uma criptomoeda, a gente pode entender como se a gente tivesse um cofre digital. Você guarda as suas criptomoedas nesse cofre digital. Cada cofre digital tem uma chave pública. É um endereço daquele cofre. Cada cofre digital tem uma chave privada. Você tem aquela chave e é ela que abre aquele cofre. E você tem uma carteira. A carteira não é onde estão suas criptomoedas. A carteira é onde está guardada a sua chave. Com a chave, você acessa sua carteira através da sua senha, abre seu cofre e transaciona o seu ativo, envia para alguém, faz alguma utilização, enviando para um outro cofre. Quando eu quero tirar do meu cofre, enviar para o cofre do Bruno ou para o do Adriano, eu mando uma solicitação para a rede fazer isso. Então eu falo como se fosse rede do Bitcoin, envie um Bitcoin do meu cofre para o cofre do Adriano. Quando eu solicito isso para a rede, essa informação chega num validador. O validador recebe aquilo e ele é o responsável. E ele também tem uma privacidade ali.
ele é o responsável por fazer essa validação. Como ela é feita? Ele olha no meu cofre e vê se eu tenho saldo correspondente para fazer esse envio. Ele olha, você teve 2 entradas de Bitcoin, de 1 Bitcoin cada uma no seu cofre. Logo, você tem 1 Bitcoin, você pode fazer essa transação para a carteira do Adriano ou para a carteira do Bruno, porque você está pedindo 1 Bitcoin. Quando ele chega nessa resposta, ele compartilha com todos os validadores que estão aptos a validar naquela rede. Quando 50% mais 1 confirmam que aquela transação pode ser realizada, então concordam com a solução que aquele validador chegou, a transação realmente é concluída. Então, o Bitcoin sai do meu cofre e vai para o cofre do Adriano ou para o cofre do Bruno. E aí, a informação é compilada num bloco e cada bloco de informações é ligado ao bloco anterior. É por isso que se chama blockchain. É uma cadeia de blocos. É isso mesmo. E onde o validador... Corrente de bloco. Exato. E onde o validador vai olhar se você tem o saldo de transação ou não? Justamente na corrente de blocos histórica. Isso. E essa corrente está disponível para todos os validadores. Então, existe uma transparência, existe uma forma de auditar. Em tese, existe um sistema de consenso. Guardado lá, né? Existe um sistema de consenso. Então, todo mundo tem que concordar que aquela transação deve ser feita olhando para aquele retrospecto de blocos. Como é que um validador é escolhido? No caso do Bitcoin, ele tem uma função aleatória chamada hash. Quanto mais vezes ele chuta o hash até acertar, quanto mais vezes ele chuta o hash, ele tem mais chance de acertar, porque é aleatório. Então, ele tem que ficar chutando ali. Quando ele acerta, ele tem o direito de validar aquela transação. Ele é o que ganha recompensa por aquela transação. Ele compartilha com todos os outros validadores que tentaram realizar aquela função hash e não conseguiram, mas ele que tem o direito a realizar aquela transação. É por isso que o Bitcoin tem gasto energético. Então, só por curiosidade, quanto mais vezes você chuta, quanto mais processamento você tem, quanto mais energia você gasta... Exato, maior a possibilidade de você acertar. Só que esse sistema do Bitcoin, ele é o incipiente, ele é o início da blockchain. Chegou no momento que eu posso chegar para o Bruno e falar, cara, eu quero te enviar um Bitcoin, mas eu vou trocar esse 1 Bitcoin por 10 Ethereums. Sei lá, uma cotação imaginária aqui. E aí eu mando um Bitcoin para você e você me dá um calote. Você não me paga de volta. E eu não tenho a confiabilidade dentro daquele sistema de blockchain que você vai me pagar. Porque, como eu falei, você é um conjunto de códigos em uma carteira que eu estou enviando e eu não sei quem é a contraparte, eu não tenho de quem cobrar. Por isso foi criado o Smart Contract. O Smart Contract permite que eu envie um Bitcoin para você e você me envie simultaneamente uma criptomoeda de volta. Isso é uma exchange descentralizada. As coisas acontecem em conjunto. O que sai do meu cofre e vai para o seu, sai do seu e vai para o meu simultaneamente. Então, e é automaticamente. Exato. Né? Uma coisa só acontece se a outra acontecer. O Smart Contract ele consegue colocar essa opção, esse condicional C dentro da blockchain. Isso abre inúmeras possibilidades. Eu só empresto $50 para você se você me deixar $100 em colateral. Mas você vai me deixar os $100 em colateral numa plataforma ali intermediária que vai me garantir que se o valor deles, dos $100 cair até 50, a plataforma vai me remunerar de volta. Enfim, você tem muitas possibilidades. Isso é DeFi. Então a DeFi são esses smart contracts colocando esses condicionais à prova. Para que você consiga trocar... Boa. Agora dá muito boa, sim. Para que você consiga trocar os ativos dos cofres com muita segurança através desse sistema de blockchain. Como isso é validado por alguém que tem que compartilhar a resposta com a rede, você continua com o sistema de consenso. Como tudo que acontece ali vai para a blockchain, você continua com informações auditáveis e públicas e com muita privacidade. Então, eu não preciso saber quem é você para fazer essa troca de ativos. Eu posso ter só o código porque eu sei que aquela blockchain vai me garantir que eu tenha confiabilidade com isso. E um último aspecto para vocês poderem entender por que os tokens dessas plataformas têm algum valor econômico. Então, muita gente fala do token, tem o token Uni, que é da Uniswap. Mas por que ele tem algum valor econômico? Porque quando você usa essa plataforma, uma taxa é coletada, uma taxa é retirada da transação que você faz. Como se fosse uma plataforma centralizada, mas é uma taxa bem menor. Essa taxa é colocada num treasury. E o token de governança permite tanto que você vote no que acontece dentro daquele ecossistema, quanto que, eventualmente, os dividendos provenientes daquele treasury sejam distribuídos para o detentor daquele token. Então, isso é uma promessa de futuro. É garantido para todos? Não, entendeu? Não é nenhuma promessa de futuro, é uma expectativa do mercado. Sim. É isso que agrega valor econômico. A gente sabe se vai acontecer, se não vai acontecer. Cara, não faz a menor ideia. É por isso que é um investimento de ricos.
super risco, super longo prazo. A gente não sabe como esses protocolos vão desenrolar, mas se você olhar a tecnologia de uma forma geral, ela é muito interessante e ela dá muito mais confiabilidade, dá muito mais, muito mais auditável. E é mais ou menos assim que esses protocolos funcionam. E as NFTs também funcionam nesses protocolos, nessa camada a mais que chama Smart Contract. Eu vou tentar trazer uma ideia para separar a descentralização, porque o Bitcoin e o Ethereum são moedas descentralizadas por origem, né, por características dela. E o DeFi são finanças descentralizadas. Então, para tentar separar essa ideia, eu poderia colocar, tentando até simplificando até um pouco demais, assim, mas só para entender o conceito. O Bitcoin, Bitcoin. saiu bem forçado. Esse nome é novo. É uma nova cripto. O Bitcoin, ele descentraliza o dinheiro e os DeFis, né, o Uniswap, os DeFis, eles descentralizam o sistema financeiro. Então, eles descentralizam os empréstimos, os financiamentos, os próprios operações financeiras que a gente vê hoje no mercado Eles são financeiro. funcionalidades. Ao invés de serem simplesmente a descentralização do dinheiro, ele é uma funcionalidade, é uma aplicação financeira. Até no conceito de Ethereum, que a Ethereum é a plataforma que faz a validação em cima desses smart contracts. Então, não é a blockchain do Bitcoin que faz a validação das DeFis. A grande maioria delas passa pela Ethereum. E você tem outras blockchains, inclusive, que tem os smart contracts que permitem esse condicional, que permitem que você crie DEX em cima. Então, no próprio concepção da Ethereum, tem que a Ethereum é uma plataforma com o objetivo de serem criados aplicativos descentralizados, claro. Os DApps. Então, Decentralized Applications. Então, a criação da Ethereum foi basicamente para isso. Diferentemente do Bitcoin, no Bitcoin você paga taxas em Bitcoin para o minerador, no caso da Ethereum você paga taxas em Ether, que é a criptomoeda nativa daquela rede. E é justamente esse a razão econômica pela qual o Ethereum valoriza. Então, o Bitcoin ele é muito mais uma reserva de valor, ele tem uma oferta limitada, muito clara, as pessoas têm demanda e, por consequência, ele tenderia, nessa explicação, a manter seu valor ao longo do tempo. No caso da Ethereum, quanto mais protocolos financeiros ou mais protocolos estiverem lá de uma maneira geral, não sendo financeiros ou não, mais taxas precisarão ser pagas naqueles protocolos, mais Ethereums vão precisar estar na mão do público para pagar essas taxas. Quanto maior a demanda, mais o preço sobe. Então, existe um racional um pouquinho maior existe uma complexidade maior que diz respeito a essa valorização da Ethereum. E até para educar um pouco, tentar contribuir para o próprio DeFi 11, né, para a pessoa que tem interesse nas finanças descentralizadas, o DeFi 11, do meu entendimento, ele não tem só moedas que são voltadas diretamente aos DeFis, né? São moedas que também viabilizam e otimizam os DeFis, né? Então não é só o Uniswap, eles também têm a própria Chainlink, a Polygon, que eu investi recentemente com a recomendação do Bruno. Mas enfim, é interessante porque na cesta do DeFi 11, né, na cesta do ETF, ele não conta só com isso, ele conta com todos esses protocolos que você mesmo colocou agora, né, Bruno? Que cada vez que aumenta a demanda e entra cada vez mais os DeFis nas nossas vidas e seja mais exigido, é necessário que tenham protocolos que façam com que esses processos sejam otimizados e mais eficientes e utilizam até menos energia. E é para isso que servem esses veículos como o Chainlink, a Polygon, que também estão na cesta do DeFi 11, né? Deixa eu só fazer uma pequena digressão de novo aqui. O Benedito perguntou de novo, então a gente explicou, ele perguntou onde que entram essas chaves no ETF. Então até é um conceito difícil, porque justamente por ser um ETF, as chaves estão em posse da gestora que tem aquele ETF. No caso, essa custódia é institucional, então não necessariamente está na gestora, pode estar até numa outra camada que é institucionalizada. Então você tem algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, que fazem essa custódia, e a custódia é feita nas carteiras. Então lembra, você tem o cofre, você tem a chave privada e você tem a carteira que guarda a chave privada. Como é que você tem muita segurança? Você pode deixar essa carteira em hot wallet, que a gente chama, que é conectada à rede, internet, poderia ser acessada através da internet,
ou em cold wallet. Cold wallet, ela não tem acesso à internet. Qual a segurança disso? Ninguém consegue entrar lá e pegar aquela carteira através de um meio virtual. Uhum. A maioria desses custodiantes deixa em cold wallet e com o valor segurado. Então, o valor do seguro é até mais baixo para quem está em cold wallet. Então, você tem o seguro e você está fora da rede. Isso gera mais segurança. Por isso que eles são especializados nesse tipo de assunto. Uhum. Então, no caso dos ETFs, da maioria dos produtos terceirizados sérios, você tem essa custódia terceirizada e segura fora da rede. Então, isso é muito importante dizer. Você não precisa se preocupar com a chave. Você vai comprar literalmente o ETF. Sim. E o ETF é um produto que ele, por regulação no Brasil, você não pode criar um fundo que invista diretamente em criptomoedas. Você cria um fundo que investe em cotas de um fundo do exterior que investe em criptomoedas. Uhum. Então, tanto no Mais caso do passo. hash, exatamente. E é uma questão Mais de um regulação. Então, você tem o instrumento financeiro aqui no Brasil que investe num fundo no exterior, cujas cotas são atreladas a um conjunto de criptoativos que visa replicar um índice de mercado que, nesses casos, é criado pela Nasdaq. É um monte de passo. Exato, você tem algumas nuances, mas na ótica do investidor de ETF, ele não precisa se preocupar com nada. Chave Exato. pública, chave privada, ele vai botar o ticker e vai comprar como qualquer produto. E aí que tá O maior fator benefício super interessante. Exato, porque você consegue estar exposto a tudo isso e você não De uma precisa... forma mais fácil. Exato, de É uma forma muito- que você só coloca lá no seu home broker, o que for, faz a compra. E só para tirar a dúvida do Benedito, acho que também entra aqui na pergunta dele, como é que ele faz para comprar aqui na Genial, né, esse ETF? Não sei se foi um pouco dessa da pergunta dele. Primeiro, o Bruno explicou das chaves, você não vai precisar guardar as chaves em nenhum lugar, para você comprar é super simples. Você entra na plataforma, no home broker aqui da Genial, você coloca o código DeFi11 ou hash 11. É se que nem quiser comprar uma alguma- ação. Igualzinho comprar uma ação e Isso. simplesmente você vai lá e compra as cotas daquele ETF. E aí não se preocupa mais com nada, mas sabendo que todo esse passo que o Bruno tá falando aqui, ele acontece no... Por trás. Por trás. O Por trás. intuito, Isso vai acontecer. o intuito é entender o racional por trás, mas de fato investir nisso, ter exposição a isso, foi justamente uma das principais razões pela qual esse ETF foi feito, né? Para simplificar Para isso. simplificar esse processo. E é legal de saber, assim, se os protocolos DeFi, se só a blockchain do Ethereum ou o Polygon, por exemplo, começam a se valorizar, Sim, essa valorização vai ser pega pelo ETF. Então Exato. você vai ter as valorizações das cotas desse ETF, você vai ganhar dinheiro da mesma forma. uhum. Óbvio, né, que você não vai precisar fazer todo esse processo, você vai seguir a composição do ETF, às vezes você não vai, às vezes o cara fala, mas eu não quero ter, sei lá, Uniswap, por exemplo. O cara tem que saber que no DeFi 11 o Uniswap é a maior posição, por exemplo. Então ele vai investir em Uniswap. Então acho que é legal o pessoal também conhecer a composição. Acho que seria legal a gente falar isso, a gente pode até opinar um pouquinho. Deixa eu falar a composição Diga. macro. Então, a Depois ideia eu falo se eu do esqueci índice. alguma. Então, o ETF replica o índice. Nem sempre Uhum. ele é totalmente todo ETF é assim, tá? Ele não consegue ser 100% na vírgula fidedigno ao índice de mercado. Então, Uhum. se você olhar, vai ter alguma modificação. Quanto mais fidedigno ele é, mais eficiente aquele produto de investimento é, mas é muito difícil você replicar 100%. Uhum. Em tese, ele vai rodar sempre muito próximo ao índice. E qual que é a composição do índice? Então, na teoria, o que o investidor vai estar com uma alocação muito parecida. 70% vão ser protocolos de protocolos DeFi, vão ser tokens de protocolos DeFi, que são os tokens de governança, Uhum. que justamente o racional econômico são os treasuries, que podem pagar alguma coisa no futuro, ou em alguns tokens ali você vai pagar a taxa no token nativo, então também tem o mesmo racional de Ethereum. Então tem essas duas divisões. Você tem 15% em protocolos de suporte, que era o que o Adriano estava comentando, de tanto Chainlink quanto Polygon. E você tem 15% na rede nativa. A rede nativa é o que faz o processamento da transação. O protocolo de suporte, cara, tem um que eu gosto muito, que é excelente para elucidar, que é a Polygon. A Ethereum tem um problema de escala. Esse problema, para todo mundo que já usou Ethereum, é de longe o maior problema de todas as blockchains. Elas têm uma capacidade de processamento baixa se comparada a redes centralizadas. Então elas conseguem processar poucas transações por segundo. No caso da Ethereum, isso levou ao longo do tempo a uma lentidão da rede. Então você tem uma fila de operações para serem validadas, mas não existe capacidade de processamento para validá-las tão rápido. E a taxas muito caras, porque essencialmente as pessoas bidam o quanto elas
pagam para ter prioridade na transação. Então, isso eleva a taxa e gera essa fila de transação grande. Então, de uma certa forma, como é que conseguiram solucionar isso? Com o que se chama de second chain. Então, uma coisa que não está totalmente sendo utilizada por todos os protocolos, mas muitos deles já estão passando a utilizar. Ela é uma blockchain anexa à blockchain principal. Então, é o caso da Polygon. É aquelas que chamam de Layer 2, né? Exatamente. Entendi. Só que você tem o Layer 2, que é um protocolo que não é propriamente uma blockchain, e você tem o blockchain de segunda camada, que é o caso da Polygon. Entendi. Então, a Polygon tem a sua própria validação lá dentro, tem a sua própria blockchain, que tem uma capacidade operacional muito maior. E qual que é o objetivo dessa blockchain? Ela processa as transações lá dentro, faz um resumão, como se fosse um print screen, e manda para Ethereum. E aí a Ethereum, ao invés de ter que validar 1000 transações, ela vai validar praticamente uma compilada da Polygon. Então, muita gente fala, pô, a Ethereum vai ser substituída. Talvez, pode até ser, por causa desse problema de escala. Você tem redes que não tem tanto problema de escala, mas existe uma solução que é a Polygon, que tem um código, então em termos de programação mesmo, que é similar, é análogo ao da Ethereum, então é muito fácil para o programador que criou uma DeFi, criou a Uniswap, por exemplo, dentro da Ethereum, migrar esse protocolo inteiro para Polygon. Então ele migra para lá, está anexo à rede de Ethereum, tem a segurança daquela rede, e ele consegue sair rodando. Por exemplo, Solana, que é uma outra rede que tem smart contract, para o cara enviar o Uniswap para lá, ele vai ter que refazer tudo. Ele vai ter que, reprogramar tudo, porque o código é diferente. Eu não entendo muito a fundo da parte de programação, mas a tudo que eu já vi é a Solidity. Então, o código, geralmente você salva o arquivo como SY no final. Eu criei uma cripto recentemente, chamada Bandiera e Sol G. Eu não tô de brincadeira, eu criei uma cripto recentemente. Eu vi, não é mentira. Pra saber como é que era esse negócio. E, pô, você tem que salvar arquivo como ponto Sol Y. Eu não entendia muito bem. Eu comecei a entender nesse final de semana que eu fiz um intensivo de programação em Python, mas eu consegui entender um pouquinho mais a programação nesse ambiente de blockchain. E eu acho que é esse conceito principal que faz com que exista uma potencial migração tão mais fácil para essa rede da Polygon. E essa rede está inclusa no ETF. Então a Polygon está lá dentro. E a Polygon tem a mesma tese. Na medida em que mais pessoas precisarem de Polygon, elas vão precisar pagar as taxas, não em Ethereum, no token nativo, que é o Matic. E aí ela paga essa transação em Matic. Quanto mais pessoas precisam de Matic, porque mais protocolos estão na rede, maior o preço da moeda. Deixa eu só pegar um gancho antes de continuar. Pessoal, se vocês quiserem, eu sei que esse papo aqui ele é, de certa forma, difícil para quem não entende muito a fundo da tecnologia blockchain ou dos projetos, mas acho que isso é uma oportunidade, de certa forma, para você aprender e para você criar curiosidade e ir atrás um pouco das respostas também. O Bruno, por exemplo, tem aqui o programa que ele já gravou vários episódios que chama Mundo Cripto, ele trouxe vários convidados, tem alguns vídeos que ele está gravando, acho que vai soltar ainda mais. E eu queria pedir para você que, por acaso, tá gostando dessa live, mas não tá entendendo, que mesmo assim você ou comente a sua dúvida, ele responde, ou você também mande aqui pros seus amigos e deixe seu like, porque isso ajuda depois, isso chegar a mais pessoas. E, pô, de certa forma, o cara vai olhar isso daqui, pode não entender nada, mas vai colocar na cabeça dele e falar, porra, isso aqui existe, deixa eu pesquisar. Ou às vezes eu começar a investir no DeFi 11, por exemplo, e aí eu falar, pô, tem investimento no negócio, agora deixa eu ver o que de fato eu tô investindo aqui. Porque muita gente acaba fazendo isso, pelo menos o que eu recebi no meu Instagram, o pessoal não conhecia, ele fala, cara, eu não sei nada de blockchain, mas eu já invisto em Hash 11 e vou investir em DeFi 11. Por quê? Porque eu quero me expor a essa tendência, que eu acredito, mas eu não conheço os projetos. Mas isso me força, de certa forma, eu conhecer os projetos depois. Então, pessoal, compartilha a live, deixa seu like, isso ajuda. Queria dizer uma coisa, vamos passar pela lista de ativos, é o que você falou, o macro, né? Você tem a Ethereum, por exemplo, com 15%, você tem Polygon, você tem os protocolos DeFi. Eu vou passar pela lista aqui, e aí a gente pode comentar a nossa opinião, se a gente souber de alguma, né? O Bruno provavelmente vai saber demais. Primeiro, tá aqui, ó. Primeiro ativo, vou de cima para baixo. Uniswap, tá na categoria, né, de DeFis, de corretoras centralizadas, né, as DEX que chamam, com 23,29% de peso ali no DeFi 11. Acho que você falou bastante de Uniswap já. Acho que das DEX é a maior delas, né? A DEX mais provada já. Eu não tenho certeza se ela é maior em volume. Eu sei que ela é maior em capitalização de mercado e é por isso que ela tá como primeira. Então, um dos critérios é capitalização de mercado. Então, é por isso que ela tá como primeira. Eu não tenho certeza se ela é primeira em volume. Tá. Aí vem depois, continuando com essa parte de categoria de corretores centralizados, tem a Curve,
Curve, sei lá como você quer chamar, com 11,63%. Então, investindo nisso, você vai ter essa posição. Eu vou te falar a verdade que eu não conheço, nunca usei. Eu conheço de nome, não conheço muito a fundo o projeto. Tá. Eu geralmente com cripto, como o negócio é super dinâmico, o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei e a gente não entra no assunto. Boa. Se precisar, se alguém tiver curiosidade, me manda aqui que eu pesquiso e aí eu consigo trazer um parecer. Mas Conhece? Não conhece. vou deixar. ferrou. Era só pra falar, se tiver dúvida. Ele colocou a gente em maus lençóis aqui. Não, Se tiver demanda, a gente corre atrás. Cara, mas eu acho que, só um parênteses aqui, eu acho que isso é legal do ETF, de certa forma, porque você está investindo numa cesta, Uhum. que às vezes você não conhece tudo, mas você não precisa conhecer tudo, porque acho que o ETF tem essa questão da diversificação, então você não precisa se preocupar tanto, às vezes, em conhecer a fundo todos os projetos, Sim. mas isso te força a conhecer. Por exemplo, a gente tá vendo a lista de ativos e fala, pô, nunca usei, eu não conheço, vou pesquisar, porque a minha grana tá atrelada a isso, de certa forma. Então, fazendo até uma analogia, por Uhum. exemplo, é o que você falou, eu gosto muito do projeto de DeFi, eu entendo as DeFis, não a fundo, Ele né, entende mais mas- NFT eu entendo mais NFT e game coins, mas enfim, eu entendo qual que é o propósito das DeFis, né, onde que a gente quer chegar com isso e tudo, e eu até entendi o que as principais moedas da cesta fazem, mas é como você investir num ETF da S&P da 500, S&P, pô, você vai ou conhecer da as bolsa 500, aqui, né? Você não conhece as 500 empresas que estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos, você não conhece as 80, 90 que estão no Ibovespa. Você está acreditando no mercado. Então é exatamente isso que é o intuito do DeFi 11, né? concordo. Você não precisa de fato entender a fundo cada projeto, cada porcentagem que está naquela cesta. E é justamente isso que traz, né? Esse que é o maior benefício. Mas aí, obviamente, por exemplo, tem algumas moedas lá que o Bruno já vinha me falando, que eu vi que tem mais ou menos 5, 6% do índice. Então eu dei uma pesquisada um pouco mais a fundo, até para entender, me educar um pouco melhor no aspecto, saber falar a respeito e de repente talvez até entrar nelas individualmente, né? Mas enfim, esse que eu acho que é o intuito de fato ter um ETF na sua carteira, né? Continuando nossa lista, a gente segue para AMP, que eu Não também não conheço. conheço, para falar a verdade. A próxima que eu é acho que eu conheço. na categoria de pagamentos. Tô Aí esperando. tem a AAV, que você chama como quiser. Essa aí é um protocolo de lending. É, de então, empréstimo. dentro daquilo que a gente comentou, é um protocolo de empréstimo, é o mais consolidado dos de empréstimo. Tem o Maker também, que acho que é o mais antigo que a Aave, se eu não me engano. Mas eu não sei se ele é tão usado quanto a Aave, mas acho que ele era mais antigo. Acho que não é Maker alguma coisa. Eu não tenho, eu acho que MakerDAO. MakerDAO. Acho que é alguma coisa assim. MakerDAO. Eu não tenho certeza se ele é mais antigo, mas também é bastante popular. Aí, bom, aí para mais uma de empréstimo, tem a Compound, eu também nunca usei. Aí tem agora, passando para a parte de derivativos, cara. Olha, para você ver como o DeFi é bem amplo, né? Os caras vão replicando várias coisas que existem já hoje em dia. Subsegmentos. Subsegmentos, exato. Synthetics, nunca usei também. Earn Finance, aí na parte de gestão de recurso, YFI é o token, se eu não me engano, dela. E ela é bem famosa, Ela inclusive. é como se fossem ETFs, mas dentro do ambiente de cripto. Existe esse negócio pegou bastante. Eu acho que o primeiro que eu realmente entrei em contato foi em jogos de metaverso. Então, era um token que replicava um Vários conjunto outros, de vários jogos de metaverso. A diferença é que você passa por toda a dificuldade ali da blockchain para chegar e comprar esse token. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Ele replica uma cesta de ativos, mas ele está longe lá dentro daquele ecossistema de blockchain. Aí vem a Polygon, que ele comentou bastante, que é essa solução de escalabilidade para Ethereum, né? Chainlink, o Adriano falou que tinha Chainlink na casa. Chainlink eu sou investido, assim, eu gosto... É mais ou menos a mesma pegada da Polygon, né? Que ela tenha o intuito de otimizar e fazer com que seja mais eficiente os protocolos de DeFi à medida que eles são cada vez mais implementados no mundo e nas nossas A Chainlink vidas, né? tem até um plus, assim, que eu acho que é um dos pontos mais interessantes. Um dos objetivos é que através de... Eles chamam de oráculos inteligentes, ela consiga se comunicar fora do ambiente de blockchain. Então, a blockchain, além desse problema de escala, que é da Polygon, ela tem dificuldade de se comunicar com outro tipo de ativo ou com a programação que a gente tem na nossa vida cotidiana. Uhum. Então, a Chainlink tem o objetivo de conectar o mundo real ao mundo de blockchain. Então, através desses oráculos inteligentes. A Polygon, então, é muito mais para escala. A Chainlink é muito mais um fluido informacional ali, mais limpo para a gente conseguir interconectar os mundos de, enfim, programação então, cotidiana. isso foi exatamente esse o ponto que eu vi, que você daí consegue, faz com que, quase que um portal
que você consiga mandar dados e informações do mundo real para o mundo de DeFi, o mundo... Exatamente isso. Exato. É isso aí. Não, legal. Não, Aí tem a próxima que é The Graph, é isso aí. que é de busca de dados. Confesso que eu também nunca vi. conheço. E 15% é em Ethereum ali, que é a plataforma de contrato inteligente, a mais famosa delas, né? A mais usada. É, de longe a mais usada. Ethereum mesmo? Só? Ethereum, né? O criador é, cara... O cara é um gênio. Ele é bizarro O cara é espetacular. inteligente. Eu acho que ele recebeu uma das meme coins até de presente, ele jogou tudo fora e ia ser uma das maiores fortunas da história, assim, quando valorizou. Nossa. Porque ele achava meio que projetos É o sem... Vitalik Buterin, alguma coisa Vitalik assim, né? Eu já ouvi falar dessa história. É super magrinho, cara. Você vai reconhecer ele de cara, assim. Tem cara de programador, mas o cara é, cara, genial, assim. O que ele criou foi bizarro, cara. E acho que é só uma curiosidade, acho que agora eles estão trabalhando na Ethereum 2.0, né, que é para tentar resolver essa questão de, transações, né, que tá De escala. de escala, né, e também das taxas, né, que reclamam bastante. Ela visa resolver isso. Então, a Ethereum 2.0, ela cria mais fluidez ali. A gente vai ter o The Merge, que, na verdade, é a junção da rede do 2.0 com a rede tradicional da Ethereum. É só uma questão, é muito mais programação e muito mais técnica, tá? Mas, em tese, com esse The Merge, a gente vai mudar algumas coisas. Uma dessas coisas é, inclusive, que a gente vai mudar do Proof of Work, então que você usa poder computacional para mineração, para o Proof of Stake. Então, que a sua probabilidade de ser escolhido validador não depende da quantidade de vezes que você chuta, mas sim da quantidade de tokens que você tem. Eu não vou entrar na questão filosófica do negócio, eu falei hoje com a Adriana sobre isso, eu vou... A gente ficou muito... se eu entrar na Perdemos um questão tempo ali. filosófica sobre isso, a gente vai estragar o podcast, ninguém vai entender nada, então... mas enfim, é uma mudança que em tese melhora essa escala. Eu continuo achando que a principal solução para Ethereum são as blockchains de segunda camada. Eu acho que da forma que foi concebido, cara, vai ser muito difícil resolver esse problema de escalabilidade, porque a rede já é muito grande. E ela já tá operando, né? Já tá Não operando. dá pra você parar e fazer uma nova e colocar lá. É Tem só- que meio que fazer isso enquanto tá operando, né? Só para vocês terem uma noção, as exchanges descentralizadas transacionaram em 2021 $1 trilhão já. E as exchanges centralizadas transacionaram 14 trilhões de dólares. Vixe. Então, isso foi praticamente em 1 ano e pouco de popularização. Você vê o quão rápido elas conseguiram crescer e você vê o potencial de crescimento desse mercado, que você está falando de 14 vezes em termos de volume transacionado. Obviamente, nem sempre isso se reflete no valor dos tokens, é importante a gente falar, porque os tokens já precificam um crescimento ali no futuro. Uhum. Até para o pessoal que é de equity, de ações, enfim, investidor de ações, você consegue hoje em dia calcular até o que seria o price to sales. Então, o quanto de taxa foi gerado através daquele protocolo em relação ao que ele vale. E os múltiplos de alguns protocolos são caros, outros não são mais tão caros. Então, já baixou bastante. Você tem protocolo, por exemplo, com price to sales, então, que o preço, o market cap daquele protocolo, em relação às vendas, é de 10 vezes. Então, já não é um negócio tão bizarro. Pode parecer muito bizarro para quem está olhando preço sobre lucro de empresa brasileira que está 3 vezes. Aí vai ser muito louco. Mas aqui você está comprando crescimento. Sim. Então, essa é a diferença. Olha, eu acho que pra gente finalizar, eu queria que cada um de nós falássemos, tipo, a nossa visão. Qual a nossa tese? O que a gente acha que vai acontecer? Vixe, aí Eu posso começar, aí depois vai você, e depois por último vai o Bruno, porque acho que ele tem um negócio um pouco mais técnico, vamos falar dessa forma. Pode ser, vai. Cara, eu vou falar a verdade. Tipo, eu não tenho dúvida na minha cabeça de que o mundo cripto, e aí com o mundo cripto eu digo, cara, são todos os tipos de ativos, desde as blockchains, desde as soluções de escalabilidade, desde os projetos DeFi, desde os crypto games, as NFTs. Não tenho dúvida que isso vai ser mais adotado ainda no futuro. Acho que a gente está só no começo. A gente está no começo tanto em desenvolvimento dessas soluções e de trazer cada vez mais solução, mas quanto também no começo da adoção pelas pessoas no dia a dia. Então, o que eu acredito? Quando a gente passar pela essa próxima etapa, que as pessoas começarem a usar protocolos DeFi, quando as pessoas entenderem tecnologia blockchain de fato, eu acho que a gente vai ter uma puxada do mainstream, assim, acho que vai virar mais mainstream. E aí que eu acho que bons projetos interessantes, podem valorizar mais. Agora, se é uma pessoa que é iniciante, o que eu recomendaria? Do meu conhecimento, que é baixo em cripto, mas estou aprendendo, acho que é um negócio legal. E tem muita gente assim também.
Eu começaria pelos ETFs, talvez você nunca investiu, porque eu acho que isso é uma maneira fácil de você se expor. Você não vai precisar abrir conta numa corretora de cripto, você não vai precisar usar uma corretora descentralizada para comprar um determinado token que não tem naquela corretora, mas você vai conseguir se expor a essa tendência. Aí depois disso, o que eu faria, né? E é o que eu tô fazendo. Pô, pesquisa sobre cada um dos projetos, vê aquilo que você mais gosta, começa pelos maiores, vê como que funciona, testa, usa uma vez, e aí às vezes até acaba comprando os tokens. É exatamente o que eu tô fazendo, essa é a minha estratégia. Eu acredito pra caramba, e eu sou um pouco do viés do Adriano. Eu acho que a minha guinada agora tá sendo para entender criptogame, os tokens daqueles jogos e as NFTs, porque eu acho que isso daí é bizarro de da hora. E o metaverso, para mim, é um negócio que vai acontecer. Já está acontecendo. Sim. Agora, quando que vai acontecer o metaverso? Não sei, mas vai acontecer. É a minha tese. Não, fala aí a sua. Tô, assim, de acordo em vários aspectos. Uma coisa que eu penso é que você não é necessariamente obrigado a ir a fundo no cripto, né? Eu acho que isso é um interesse seu, eu acho isso muito legal, meu também, do Bruno ele já entende bastante, tá continuando a correr atrás, porque as coisas mudam, são muito dinâmicas, mas assim, eu acho que é exatamente por isso que existem esses veículos de investimento, né? Como ETFs, já existem 2 agora, tem mais aí nos Estados Unidos, devem sair mais. Então você consegue estar exposto a isso, eu acho que é muito interessante você pensar em ter essa exposição, porque não seria um negócio que move tanto dinheiro e que está sendo tão adotado em tantos aspectos se não fosse algo que tem pelo menos um grande potencial. Existem muitas opiniões contrárias e é um negócio que assim dá até um certo medo, né, quando você pensa no quanto isso pode mudar as nossas vidas, o metaverso. Já existem alguns governos que adotam, alguns governos que são contra, porque tem o senso de perder um pouco do controle, né, por ser justamente baseado nesse aspecto de ser tudo descentralizado, de não depender de governos, de uma entidade central para cuidar das coisas. Mas eu sou muito desse conceito parecido com o do Bruno, que eu acho que a gente está muito no começo, cada vez a gente vai adotar mais. Como o Bruno falou, o metaverso é algo real já tá, a gente já vê alguns primeiros indícios aí, alguns projetos que são legais, mas eu acho que pro que tá por vir aí nos próximos anos a gente vai enxergar isso como primitivo, assim, tem muita coisa ainda para desenvolver. Eu vejo uma das maiores empresas do mundo, o Facebook, mudou o nome para Meta, assim, eles já cortaram os lucros e receitas deles de curto prazo para focar nisso no longo prazo. Assim, é uma tendência que vai acontecer, e eu tô procurando também me educar cada vez mais nisso, porque eu acho que é algo que, assim, só de estar do lado do Bruno ali, eu fico enchendo o saco dele o dia inteiro, perguntando, pô, o que você acha disso, o que é DeFi, o que é não sei o que, dele me manda artigos, eu dou uma lida. Então, enfim, eu acho que é algo que vale a pena entender, ir atrás, e para um médio e longo prazo, eu acho que é inevitável que a gente vai migrar muito para esse mundo. Pô, é difícil esse exercício de meio que futurologia, assim, eu acho que... Falando muito por cima aqui, por né? Cima, não mas... tem nada... eu acho que, de longe, o conceito de moedas é o que já está mais maduro, assim, em termos de Bitcoin. Eu acho que a gente chegou num ponto em que existe uma barreira regulatória para isso ser mais adotado. Então, tem muita gente, tem algumas casas de research, inclusive, que acham que o Bitcoin vai ser adotado como moeda corrente. Eu acho que tem algumas nuances e dificuldades para isso acontecer. Então, virar, por exemplo, o dólar... hoje em dia ele é muito concentrado nesse fluxo, seja internacional de moeda, tudo mais, em países que têm problemas com a moeda local, e ele é usado como solução, mas eu acho que a barreira regulatória vai ser muito grande, principalmente dos grandes países. Obviamente, qualquer país quer proteger a moeda própria, a gente viu isso até em crises anteriores, crise de 29, teve proibição de ter posse em ouro nos Estados Unidos. A gente já teve situações em que existiram barreiras para soluções à moeda fiduciária, a moeda que a gente conhecia. Então, acho que o Bitcoin tem ainda a crescer. Obviamente, o potencial de crescimento vai ser mais lento e ele tem mais barreiras para esse crescimento.
Dá exemplo do que aconteceu nos últimos 2 anos. Então, valorizou 540%, mas tem um projeto que valorizou 22.000%. Então, 40.000%, você pegar a XS, eu acho. Exato. Esse alfa de cripto, nos grandes projetos, ele tá mais disperso, tem muito potencial, muito mais que outros mercados que não tem tanto crescimento, mas a gente tem umas nuances um pouquinho mais, umas barreiras um pouquinho maiores agora, na minha concepção. Eu acho que Ethereum e esses projetos de DeFi são a próxima virada de jogo, assim, dentro desse mercado. É muito tangível já ver isso acontecer. Para quem tem cripto e nunca teve experiência, cara, tenta usar a Uniswap, cria a sua carteira lá do primeira coisa, cria a carteira do MetaMask, que é o que você vai conectar lá ao Uniswap. Baixa o plugin do Chrome. Exatamente, é um plugin do Chrome. Aquele negocinho. Anota as 12 palavras e a senha. E não passa pra ninguém. Ninguém, é só sua. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fica aquele negócio só pra você. Entra no Uniswap, no site, entra no app e faz uma transação ali para ver. Pode ser um valor pequenininho, não tem problema, mas faz uma transação para ver como o negócio funciona. Você vê que é muito interessante pensar que aquilo tudo é validado por blockchain, que não tem nenhuma empresa ali centralizada fazendo a validação da informação. Então é um negócio super interessante. Faz esse teste para você ver. Acho que DeFi são o próximo grande virada de chave. E NFTs ainda é um pouco nebuloso para mim. Eu acho que eu sei onde a gente vai sair, que é um mercado de metaverso, com um potencial enorme de valorização. Tem um pouco mais de dúvida no curto prazo. Sim, tem muita maluquice acontecendo. Tem projetos para se sobressair, mas cripto gaming, ó. Criptogame. Tô falando, fica de olho. Eu acho que tem alguns dilemas aí no meio do caminho. Eu acho que o que a gente vai sair do outro lado é muito claro. Sim. Mas tem umas maluquices acontecendo, cara. Tem cara vendendo porta-retrato e tirando $2 milhões. É um negócio, aquele moleque indonésio. Quase que eu soltei. Falaram indonesiano aqui num evento genial, é por isso que ele ficou com indonesiano na cabeça. Indonésio. Mas, enfim, tem algumas coisas acontecendo que colocam, acho que alguns questionamentos nesse mercado, mas no longo prazo eu vejo muita perspectiva. É por isso que eu tô olhando mais para DeFi nesse sentido do que para os outros, porque eu acho que no curto prazo é o que tem mais potencial para crescer muito. Legal. Boa. Pessoal, escuta aqui, dia 17 de fevereiro, eu e o Adriano estamos falando, ó, Cryptogaming é porrada. pode e o Bruno tá falando que DeFi é porrada. Então, você já tem hoje o ETF de DeFi 11, você pode comprar aqui pela Genial. Abra sua conta também de graça, tá aqui na descrição, se você por acaso não tem. Só como igualzinho comprar uma ação, cara. Vai lá, digita DeFi 11, compra. E quem sabe em breve a gente tenha um ETF de gaming, né? Sei lá, dos maiores projetos. Isso aí eu acho que seria super maneiro também. Porque aí você pega duas visões, né? Pô, o cara que gosta de game e o cara que gosta de cripto e junta. Pô, isso eu acho maneiraço. É muito maneiro. Tem muita coisa que dá pra explorar, assim, não vou ficar indo a fundo agora, mas existe mídias sociais descentralizadas, assim, tem muito que pode ser explorado. Novo, cara. Exato, é um... Porque, pensa falando disso em 2010, cara. Ninguém acreditava. Pega aqueles loucos, cara, vou contar uma história rapidinho antes da gente terminar, tá? Em 2013, eu tinha um servidor de Minecraft. Naquela época, um dos nossos desenvolvedores, ele falava, cara, tem esse site aqui pra gente ganhar uns bitcoins. Por que a gente não começa a fazer aqui? A gente perde 1 hora na live e fica clicando lá pra ganhar bitcoin. Você literalmente ficava clicando, você ganhava bitcoin. Nossa. Parecia coisa de louco, ninguém acreditava. Tipo, que besteira, não sei o quê, vamos jogar. Mas, cara, pensa nesse cara, se ele guardou esses bitcoins hoje. Pô, o cara tá milionário. Se ele guardou 2. O cara tá multimilionário. E ninguém acreditava. Então, acho que essa que é a grande questão. Hoje já tá mais... Todo mundo já conhece, tá? O Bitcoin. Mas, às vezes, tem alguns projetos que o pessoal não acredita, mas que pode ter valor, entendeu? Então, acho que é por isso que estuda, fale com o Bruno, vem aqui, manda mensagem pra ele, o cara manja. Enfim, qual que é o seu Twitter pro pessoal te seguir lá? Cara, é @bandieira_k. E o Insta? O Insta é @BrunoCabandieira. Pessoal, vai lá, enche o saco dele pra ele fazer os vídeos dos projetos. Eu já falei pra ele, faz os vídeos dos projetos. Vai me pedindo, vai pedindo que eu vou fazendo. Eu acho que seria muito maneiro e deixa a sugestão aqui também pra gente fazer mais podcasts de cripto. Acho que é estranho no começo, porque o pessoal tá acostumado com ações, tal. A gente fala bastante no podcast das ações, só que eu acho que seria legal a gente trazer um pouco dessa visão até pro pessoal também conhecer mais o mercado. Exato. Eu acho totalmente válido. Se você gostou, deixa o like, comenta que você gostou, que só incentiva a gente de correr mais atrás de informação, ir mais a fundo e
E cada ajuda vez esse mais. conteúdo a chegar para mais Pra mais pessoas, gente. então dá Exatamente. essa força aí, não custa nada, é totalmente de graça você deixar o like 100%. no vídeo. E só uma coisa, Diga. esse negócio de, vamos comparar daqui a um tempo o que performou melhor em mercado cripto pode dar Pode dar. dar um problema Verdade. tremendo. Eu vou pegar o Pior que é horizonte de verdade. tempo ali, vou ficar acompanhando para ver quando que eu vou Pior que é performar, cara. Mas é isso, vamos tentar esquecer É verdade. essa comparação do Bruno aí. Vamos aí. Era só uma brincadeira, mas de fato, não adianta nada ficar olhando pro passado, você não vai chegar em lugar nenhum. E um monte de coisa no passado era boa e sumiu. Simplesmente. Exatamente, sim. Cresceu pra caramba e sumiu. Mas CryptoGame vai porrar. CryptoGame vai. Eu acredito. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio aqui. E, Benedito, eu espero que você tenha entendido aqui. Você chegou sem entender nada, mas ele ficou aqui até o final. Então, eu espero que a gente tenha conseguido explicar para ele. Eu espero que você seja ali feliz com as suas compras em DeFi 11. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até mais. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.